Hoje eu vou mostrar para vocês, quem é iniciante, como colocar pontos na agulha e vou ensinar os pontos básicos do tricô, né, que é o ponto meia e o ponto tricô. São os pontos principais no tricô. Quem está aprendendo agora, né, não sabe como colocar o ponto na agulha, como fazer o ponto meia com o ponto tricô, esse vai ser um vídeo que eu vou ensinar para vocês, iniciante, porque tem várias meninas e meninos, né, que tá começando agora e não sabe, né, como colocar os pontos nas suas agulhas, não sabe tricotar. Esse é um vídeo para quem está começando agora. Eu vou pegar, ó, vou deixar um tanto de fio assim, né, para colocar os pontos na minha agulha. Eu vou só pegar, fazer assim, ó, uma argolinha, vou introduzir aqui dentro do meu fio e vou puxar. Já fiz um ponto. Existem várias formas de se colocar ponto na agulha. Essa é uma delas, que é começando pelo nó corrediço. E vou só ajustar aqui e vou colocar na minha agulha. Para quem está iniciando agora, o aconselhável, a dica que eu dou para vocês é pegar uma agulha mais grossa, né? Uma 4,5 e uma lã compatível com a sua agulha. Um molê, né? São os fios mais grossinhos, que se encontram em vários armarinhos da sua região, da sua cidade. Esse fio é um fio bem fininho, tô usando 2 fios, né, que vai ser para um trabalho que eu vou iniciar. E aqui vou fazer minha amostra. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18. Se eu estou fazendo muito rápido, ó, eu segurei os 2 fios, né, do novelo e do fiozinho que deixei para colocar na minha agulha. Coloquei no meu polegar indicador, puxo para baixo, introduzo no meu polegar, no meu indicador e volto pro polegar. E assim vou fazendo, colocando os meus pontos na minha agulha. Sempre dessa forma: polegar, indicador, polegar, tiro, polegar, indicador, polegar, tiro, polegar, indicador, polegar, tiro, e assim vou colocando os pontos na minha agulha. Não é difícil de você colocar os pontos na sua agulha. É a mesma forma que você estiver colocando os pontos na sua agulha reta. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A única diferença do tricô circular é que você não vai precisar de costurar no final da sua peça, mas isso não impede de você fazer o seu tricô nas suas agulhas retas, só você adaptarem, né, o trabalho para as agulhas retas. Coloquei aqui meus pontos na minha agulha. Agora eu vou começar a fazer o ponto meia, que é o ponto básico do seu tricô, né? Eu tricoto no método em inglês. Eu uso o fio na minha agulha direita, na minha mão direita, né? Aí eu vou pegar a minha agulha, vou introduzir aqui, ó, tá vendo? No meu ponto, e vou laçar e tirar. Vou ajustar o primeiro ponto, fiz já o primeiro, vou introduzir a minha agulha no meu ponto, laçar e tirar. De novo, ó, introduzo minha agulha no ponto, laço lá atrás e tiro. De novo, ó, laço lá atrás e tiro, laço lá atrás e tiro. Esse é o ponto meia. Por quê? Por que o ponto meia? Porque meu fio está atrás da minha agulha. Opa, só toma cuidado para vocês não perderem os seus pontos. Mas se perder, não entre em desespero, não precisa ficar desesperada, porque você consegue recuperar eles. Ó, tá vendo? Se você estiver trabalhando com os 2 fios, você tem que introduzir sua agulha nos 2 fios, não pode deixar o um para trás. Ó, estou trabalhando todos os pontos em ponto meia. Esse é ponto meia. Por que ponto meia? Porque meu fio está atrás da minha agulha e vou tricotando ele sempre, ó, vou sempre laçar meu fio atrás da agulha. Laço, ó, tá vendo? E tiro. De novo, ó, laço e tiro. Eu vou laçar e vou tirar. Vou laçar e vou tirar. Eu vou falar. Tá sem bateria o telefone da mãe. Aqui é outro. E assim vou fazendo meus pontos. Ó, tá vendo? Aqui peguei um cabo só, um fio só. Não posso. Tem que pegar os 2. O tricô é assim, é um hobby, ou pode ser um trabalho também, porque dependendo, você pode fazer peças e vender um dinheirinho extra, né, que você pode ter. Todas as minhas peças aqui, que eu mostro no canal, e não tem costura. Eu sempre utilizo as minhas agulhas circulares. Eu sempre faço as minhas peças sendo pequenas,
pequenas, se for pequenas eu uso Magic Loop. E se for peças maiores eu utilizo geralmente as agulhas circulares com o cabo de 60, de 80 até de 100 centímetros. Ó, cheguei no último ponto. Eu só vou jogar meu fio pra frente, porque eu vou tirar esse ponto sem fazer. Agora, eu vou fazer aqui os 4 primeiros pontos de borda, porque eu não quero que meu ponto enrole, né? Porque já que isso aqui é uma amostrinha, eu vou fazer 4 pontos iniciais e 4 pontos finais de borda. Ó, meu fio tá aqui atrás, então eu vou fazer o quê? Eu vou vou introduzir minha agulha, ó. Vou introduzir minha agulha no ponto, viu? E vou fazer em meia, os 4 primeiros pontos em meia. Esse é o terceiro, o quarto. Agora vou fazer ponto tricô. Como eu faço ponto tricô? Vou jogar meu fio pra frente da minha agulha, vou introduzir minha agulha no ponto, vou laçar, ó, laço meu fio na minha agulha, tensiono aqui. E, ó, passo por dentro do ponto. De novo, meninas, ó. Introduzo minha agulha no ponto, laço meu fio na minha agulha e tiro. De novo, ó, introduzo minha agulha no ponto, vou laçar e vou tirar. Introduzo, laço e tiro. Esse é o ponto tricô. Ó, laço e tiro. Vou laçar e tirar, laço e tiro. É bom para quem tá iniciando, vai fazendo as amostrinhas pequenininhas e vai treinando. É bom ir treinando, porque depois você vai pegando a prática. Aí depois você vai ver que você vai fazer o tricô, mas de olhos fechados, tanto que você treinou. E não assim, se sair errado, não desista, porque tricô é assim mesmo. Qualquer arte manual que você faz, pode sair errado, mas não pode desistir. E assim eu vou seguindo até os últimos, que é o ponto de borda. Esse fio aqui eu comprei no AliExpress, né? Eu comprei ela lá no AliExpress e vou testar ele provavelmente numa blusa. Essa aqui vai ser a amostrinha que eu vou fazer. Aí é a agulha que eu vou usar. Quando vocês for fazer uma peça vestuário, vocês fazem primeiro a amostra do ponto que você vai fazer e com a agulha que você vai utilizar para fazer sua peça. Porque depois, vamos supor, tô usando a 3,75 aqui para fazer essa amostrinha. Quando for fazer o trabalho, eu não posso utilizar a número 4 e nem a 3,5. Porque vai dar diferença na sua peça. Então, geralmente, aconselhável é você fazer a amostra utilizando a agulha que você vai fazer o trabalho. Aqui cheguei, ó. Aqui vou tricotar mais um ponto em tricô. E agora os 4 pontos de borda. Vou jogar o fio para trás, que é o ponto meia. Lembra que o ponto meia tem a agulha que tá lá atrás? Vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e último ponto. Lembra que eu vou tirar sem fazer? Vou jogar o fio para frente e só transfiro o ponto para outra agulha. Agora cheguei na minha carreira da frente. Por que a carreira da frente? Como vou saber que se nessa aqui vou fazer ponto meia, ponto tricô? Quando o seu fio estiver do seu lado direito. Quando o seu fio estiver do lado direito, você vai fazer em ponto meia. Ó, vou tricotar o primeiro ponto, que é o ponto de borda, o segundo, o terceiro e o quarto. São os pontos de borda. E agora vou tricotar todos os meus pontinhos normalmente, que é em meia. Viu? Não é fácil de fazer ponto meia? Não é difícil, né? Não é difícil de você fazer os pontos iniciais. É só pegar um lápis, uma caneta, pegar um bloquinho e marcar. Fio de início tá do lado direito, é ponto meia. Fio do início do lado esquerdo é ponto tricô. Para quem é destro, né? Para quem é canhoto, vai ser diferente. Quem tricota com a mão esquerda, o seu fio de início vai estar do seu lado esquerdo. Então, você vai tricotar todos os pontos em meia, quem é canhoto. E na volta, o seu fio de início vai estar na sua mão direita, que você vai tricotar todos os pontos em tricô. Isso serve para quem é canhoto. Para quem é destro, sempre o fio de início na sua mão direita. E assim, vou tricotando todos esses pontinhos aqui em ponto meia. Olha, vai ficando assim, ó, tá vendo? Ponto meia e forma um Vzinho. Cheguei nos 4 últimos pontos de borda. Vou fazer em meia também, tirando sempre o último ponto sem fazer, ó. Cheguei no último ponto de borda, vou jogar meu fio pra frente da minha agulha e vou jogar só um ponto, transferir de uma agulha para outra. E agora,
é minha carreira do avesso. Primeiro ponto, vou 4 pontos de borda, vou tricotar em meia, os 4 pontinhos de borda, tricotei os 4 pontinhos de borda, vou fazer ponto tricô, vou jogar o fio pra frente e vou fazer os pontos, todos os pontinhos em tricô. Vou introduzir meu ponto na agulha, minha agulha no ponto, aliás, vou laçar e vou tirar. E assim, vou fazendo todos os pontos, tirando os 4 últimos pontos e ponto tricô. Não sei. Tá bom. Geralmente, quando a gente faz a amostra por uma peça, a gente faz uma amostra de 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, né? Pra gente tirar os pontos, né? De quantos pontos você vai pôr e quantas carreiras você vai utilizar. E assim você vai fazendo a sua amostrinha. Para quem tá iniciando agora, coloca poucos pontinhos na agulha, coloca uns 20 pontinhos na agulha e vai tricotando em ponto meia na frente, em ponto tricô atrás, só pra pegar o jeito, né? Cheguei, ó, 2, falta mais um aqui. O último ponto em tricô, fio pra trás, os 4 pontos em meio. O segundo, vou jogar o fio pra frente e só vou tirar, sem fazer, né? Só pra ir treinando como se faz o ponto meia, ponto tricô. Aí quando você tiver já com bastante prática de fazer ponto meio, ponto tricô, aí faz uma amostra maior. Aí é só ir se arriscando, fazendo os outros pontinhos, porque no tricô, os pontos básicos são ponto meio, ponto tricô. Depois é só uma sequência de pontos que você vai intercalando entre ponto meio e ponto tricô. Ó, fiz os 4 pontos de borda, o restante em meia. Quer ir treinando assim, pra você, quem é iniciante, bom treino é fazer cachecóis. Filho. E assim vai, ó. Não desistam, persistam. Se der errado, persiste. Desmancha o trabalho, respira, dá um tempinho de 5 a 10 minutinhos, depois volta de novo, pega sua agulha, pega a sua lã e volta a fazer a sua amostra. Se você desistir na primeira vez que você fez errado, você nunca vai saber se vai conseguir fazer ou não o tricô. O tricô nada mais é que paciência e persistência. Ó, esse é meu último ponto. E só vou colocar meu fio pra frente e tirar o ponto sem fazer. Porque eu tô sempre tirando o último ponto sem fazer pra formar essas correntinhas aqui, ó, tá vendo? É umas correntinhas que formam só pra não enrolar a sua amostra. E vou fazer os 4 pontos de borda. E agora vou fazer meu ponto básico, que é o tricô, tá vendo? Não é difícil, né? São os pontos... Tricô não é difícil. Basta você ter um pouquinho de tempo, né? E paciência. Se você não entender, volta o vídeo lá no início, vê 1, 2, 3, quantas vezes você tiver que ver para você entender a sequência dos pontos. Esse é um tricô para quem está iniciando. E mas também não impede de uma tricoteira ou tricoteiro, né? Tá vendo e se aprimorando. E essa linha aqui, ela é uma linha, como eu falei no início, né? Eu comprei lá no AliExpress. Fui taxada, né? Porque agora tá se cobrando as taxas, né? De importação. E assim, ela é uma... No rótulo fala que ela é lã iaque. Eu nunca usei essa lã iaque ainda, né? Eu vou testar. Eu já usei outras 100% lã, que eu super recomendo, mas a lã aqui no Brasil, ela é muito cara, né? Não tem como comprar lã natural. Cheguei nos 4 últimos pontos de borda, vou fazer em meia. E lembrando sempre que o último ponto eu vou tirar sem fazer. Eu vou jogar o fio pra minha frente da minha agulha e vou tirar sem fazer. E assim vai crescendo o meu trabalho, ó, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho pra vocês verem. Ó, no ponto meia tem esse Vzinho aqui, ó. A lã, ela é escura, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou colocar aqui pro meu cabo e mostrar direitinho, ó. Forma esses Vzinhos aqui, ó, tá vendo? Isso é o ponto meia. E quando eu viro o meu trabalho, que é o ponto tricô, vai estar sempre com essas laçadinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui. Isso significa que você está fazendo ponto tricô. Quem gostou aí desse vídeo, dá um joinha aí, curte o canal, se inscreve aí, ative o sininho. Isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e vai mostrando para as outras pessoas quem querem tricotar. Eu sou a Rose, seja muito bem-vindos ao meu canal Tricô Sem Costura. É um canal de tricô que não vai ter costura. Todas as peças que eu faço, ela não tem costura, né? Tanto as blusas, meias, gorros. Eu faço sempre na agulha circular,
sempre uso a agulha circular para fazer as minhas peças. Esse videozinho foi bem curtinho, para mostrar para vocês que é iniciante, a forma de colocar o ponto nas agulhas e como fazer ponto meia e o ponto tricô. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!